Olá pessoal, tudo bem? Tudo na paz? Pastor Evani Vieira aqui. Nós devemos amarrar ou expulsar os demônios? Quando a pessoa manifesta, e aí? Você amarra ou você expulsa? Há pessoas que dizem, não, tem que expulsar. Outros dizem, não, amarrar não tem nada a ver, entendeu? Tem que expulsar. Não, tem que amarrar sim. Então, como é que funciona isso? É sobre isso que nós vamos conversar hoje no nosso programa Batalha Espiritual. Bem, vamos lá, vamos conversar sobre amarrar os demônios, depois vamos conversar sobre expulsar os demônios. A Bíblia manda amarrar os demônios? Vamos ver um texto onde Deus, Cristo, fala conosco sobre essa questão. Marcos 3, 26 ou 27. Se Satanás se levantar contra si mesmo e for dividido, não pode subsistir, chegou o seu fim. Ninguém pode roubar os bens do valente, entrando em sua casa, se primeiro não o amarrar. Só então saqueará a sua casa. Então aqui está falando do valente, o valente aqui é o inimigo. Para entrar na casa dele, ou seja, o território espiritual, nós temos que amarrá-lo. Mas como é que funciona isso? Bem, veja bem, a pessoa está manifestada. Aí você começa a orar. Qual o motivo de você amarrar a pessoa, ou amarrar o demônio que está na pessoa? Primeiro, para a pessoa não te ferir, entendeu? Porque, por exemplo, quando você começa a manifestar, ele pode dar um tapa, ele pode dar um soco. Teve um irmão da nossa igreja uma vez que foi expulsar o demônio, expulsou de olho fechado. Não se expulsa demônio de olho fechado. Quando ele fechou o olho, o demônio deu uma ajoelhada no meio da perna dele. Meu Deus do céu, dá até dó, né? O demônio faz isso. Uma vez eu estava expulsando o demônio também na nossa igreja, e aí quando eu comecei a expulsar o demônio, a mulher começou a se debater, bateu na minha boca, bateu no meu dente e feriu. Saiu sangue no meio do culto, eu tive que ir para o banheiro para poder tirar aquele sangue, estancar. Você está entendendo? Então por quê? Eu dei mole, não amarrei. Então quando você vai expulsar o demônio, se você vir que aquele demônio não é um demônio agitador, você não precisa amarrar, você simplesmente expulsa. Mas você vê que as mãos começaram a bater, começar a querer correr. Na mesma hora você fala assim, fica amarrado em nome de Jesus. Aí ele vai, mão para trás. Aí você manda ele colocar a mão para trás. Então a mão dele vai atingir você. Aí ele fica amarrado. Aí a partir daí você vai dar o comando. Então o principal motivo pelo qual eu amarro os demônios, entendeu? Em Cristo Jesus, é claro, é para ele não me ferir, entendeu? Claro que você pode amarrá-lo também, porque, por exemplo, ele está atrapalhando o culto e você não quer expulsar ele naquele momento. Havia um irmão, um missionário, que ele fazia a obra assim, ele estava pregando, daqui a pouco o demônio manifestava. Ele falava assim, não vou te expulsar aí não, eu estou pregando, fica amarrado aí. Aí o demônio ficava amarrado, a mensagem toda. Aí depois que ele acabava de pregar, ele ia lá e expulsava. Então ele gostava de fazer assim. Também está certo para ele poder não atrapalhar o culto, entendeu? Agora, quanto expulsar os demônios, né? Então eu posso expulsar o demônio direto, sem amarrá-lo? Poder, pode. Só que tem hora que ele fica fazendo força, entendeu? Tem hora que ele fica gritando, falando que não sai, tem hora que ele quer falar e Deus deixa ele falar. Aí nessa hora você tem que amarrar, não tem jeito. Mas se você perceber que não está acontecendo nada disso, você pode expulsar direto. Vamos ao versículo que fala sobre expulsar os demônios. Marcos 16, 17. E esses sinais hão de seguir os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Então Cristo garante que no nome dele, sem o nome dele, ninguém consegue expulsar nada. O demônio vai expulsar você. Mas no nome de Jesus, você pode expulsar todas as classes de demônios. Então botou a mão, fala, demônio, saia desse corpo, em nome de Jesus. E pronto, simples assim. Agora, o que não pode acontecer, já aconteceu em muitas igrejas, é quando manifesta um demônio, vai um monte de obreiro na pessoa. Aí um irmão manda amarrar e o outro manda expulsar. Aí fica uma confusão. Tá amarrado, demônio. Aí outro irmão, sai, demônio, em nome de Jesus. Queima Jesus. Amarra Jesus. Meu Deus do céu. Você tem que saber o que você quer. Que o demônio fica confuso. Peraí, o que eu faço? Eu fico amarrado? Eu saio correndo? O que eu faço? Cada um dá um comando. Então tem que ser uma pessoa só dando um comando, entendeu? Os outros concordando. Não pode duas, três pessoas põem a mão na cabeça da pessoa. Não pode. É só uma pessoa pôr na mão. Senão vira bagunça. Até o reino de Satanás é um reino organizado, entendeu? Agora o reino de Deus é bagunçado. Por isso que o demônio não sai. Então é um comando só, entendeu? Uma pessoa assumindo o comando e dizendo para o demônio, você está agora expulso no poderoso nome de Jesus. E pronto, e os outros vão concordando. Então qual o certo? Essa questão do vídeo. Amarrar os demônios ou expulsar os demônios? Os dois estão certos dependendo das circunstâncias. Eu não fico pensando se eu vou amarrar, se eu vou expulsar. Na minha cabeça, quando eu vou orar a pessoa, eu vou expulsar. Mas se houver necessidade, aí eu vou amarrar, entendeu? Amarrar é um plano B. Agora, você fique atento também, que às vezes você vai amarrar o demônio, está amarrado o demônio, aí o demônio fica amarrado, com a mão para trás. Agora vai lá, tudo que você ganhou,
cava tudo que você cavou, porque às vezes o Espírito de Deus mostra que ele cavou coisas e enterrou em um quintal, assim. Como é que ele vai cavar com a mão amarrada? Então você tem que pensar isso também, entendeu? Aí você tem que desamarrar ele para ele poder cavar. Isso aí eu estou falando no mistério aqui que muita gente não vai entender porque eu não mexo com batalha espiritual. Mas se você mexe com batalha espiritual, você sabe o que eu estou falando. Você fala, vai cavando, a pessoa manifestada vai cavando, entendeu? Vai fazendo assim com a mão mesmo, até cavar tudo, espiritualmente, claro, né? Não é fisicamente. Ninguém vai cavar o chão no meio da igreja, né? Acho que todo mundo está entendendo, pelo amor de Deus. Aí ele vai cavando, e quando ele acaba de cavar, a obra está desfeita. Aí você expulsa ele, entende? Também cuidado para não amarrar o demônio, esquecer ali, deixar a pessoa ali, e a pessoa vai embora para casa meio assim, tonta, amarrada ainda. Você tem que expulsar o demônio, não? Então, tem muita gente que amarra e depois esquece, entendeu? Pronto, tá amarrado. Não, mas tem que expulsar, entendeu? Se não expulsar, o demônio fica ali. Agora, por exemplo, também a pessoa chega, a pessoa não é de Jesus. A pessoa não é de Jesus, você pega e amarra o demônio e manda ele parar de manifestar. Você pega e fala assim, demônio, fica amarrado, entendeu? Aí, e para de manifestar. Aí quando ele para de manifestar, ele desamarra, porque é a pessoa que está conversando com você. Aí você conversa com a pessoa e fala com ela assim, você quer aceitar Jesus? A pessoa, não quero aceitar Jesus não, para mim é muito cedo, eu não quero saber de igreja não. Então você não pode expulsar o demônio, entende, irmão? Se você expulsar, o demônio vai embora e vai trazer mais 7 piores do que ele. Aí o estado da pessoa vai ficar 7 vezes ou 8 vezes pior. Então tem muito isso também. Então agora, você conversa com a pessoa, olha, o demônio manifestou em você, entendeu? E ele quer te destruir, você quer aceitar Jesus? Aí eu quero aceitar Jesus sim, pastor. Aí você ministra Jesus para a pessoa, aí você volta a expulsar o demônio. Só nessa circunstância que deve expulsar o demônio. Se você expulsar um demônio de um ímpio, você está destruindo a vida dele, porque vai voltar outros 7 espíritos piores do que ele. Isso você tem que entender, isso é batalha espiritual. Batalha espiritual é coisa séria, guerra espiritual não é brincadeira não. Por isso que tem muita gente se dando mal, pastor se dando mal, obreiros se dando mal, pessoas que manifestam toda semana, vai na igreja, a mesma pessoa que manifesta, porque não entende o que é libertação. Libertação não é isso. Libertação tem muitas coisas envolvidas, tem que estudar. Por isso que eu lanço livros, lanço cursos para ensinar a lidar com a batalha espiritual. Se esse vídeo Como Expulsar Demônios te ajudou, por favor, deixe o seu like e compartilhe com os seus amigos para que mais pessoas entendam se tem que amarrar ou se tem que expulsar os demônios. Deus abençoe e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Paz.